Vocês veem minha tela? Vemos, professor. Pronto, beleza. Bom, para cicloalcanos, acho que foi em cicloalcano que a gente parou, a gente vai ter uma estrutura, uma fórmula molecular semelhante à dos alcenos. Então, vou ter CnH2n. Eles podem ser representados tanto mostrando os hidrogênios ligados, como com traços onde o vértice é um CH2. Então, é mais comum representá-los por traços, né, na fórmula de traço. E aí eles vão ter o mesmo nome do alcano linear, não cíclico, né, o do alcano acíclico, adicionando o ciclo à frente, o prefixo ciclo. Então tem o ciclo propano, ciclo hexano, ciclo pentano e assim por diante, certo? O menor ciclo que a gente vai ter é o de 3 carbonos. Obviamente não dá para fazer um ciclo com 2 carbonos. Então a nomenclatura deles não substituídos é muito simples, certo? Basta acrescentar ciclo no início da palavra e é isso. Lembrando que quando eu tenho H, eu tenho que colocar o hífen ou tirar o H, né? O ciclo hexano. Você não pode colocar o H junto com o O aqui. Quando eu tenho ciclos substituídos, aí tem duas situações distintas. A primeira é onde o ciclo é a maior cadeia, certo? Então eu tenho um anel de 5 membros e um substituinte de 2. Então eu tenho um ciclo pentano substituído com um etilbenzeno, com um grupo etil, certo? Então o nome desse composto vai ser etilciclopentano. Se eu não preciso colocar a numeração 1 etilciclopentano, porque eu só tenho um substituinte. Se eu tiver mais de um, aí eu vou precisar numerar. Se eu tiver mais de um substituinte, então eu preciso numerar. Eu vou começar a numeração quando eu tenho substituintes alquil, só substituintes alquil, eu vou começar a numerar do carbono que der o menor número aos substituintes, certo? Então eu poderia pensar em começar daqui ou daqui. Nesse caso aqui, eu vou ter 2 grupos no carbono 1 e 1 no carbono 3. Se eu começasse daqui, seria o contrário. 1 no carbono 1, 2 no carbono 3. Então eu começo daqui. Certo? Então a numeração vai começar do carbono que vai dar o menor número para os substituintes. A escrita do nome continua sendo em ordem alfabética, certo? Então o E vem antes do M, o prefixo di de 2 metilas não entra nessa conta de precedência alfabética, certo? Então se for di, tri, tetra, o que vai importar é o M de metil. Então eu tenho 3-etil, 1,1-dimetil ciclohexano. Quando o anel ele é menor do que a cadeia que está ligada a ele, aí a gente vai colocar o anel como substituinte, certo? Então, se eu tenho um anel de 3 membros e a cadeia linear de 6, por exemplo, eu vou ter um substituinte ciclopropila, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o ciclobutano e eu tenho a cadeia ligada ao ciclobutano com 5 átomos de carbono. Então, a cadeia principal vai ser a do pentano, né, vai ser a cadeia maior, e o ciclobutano entra como substituinte. E aí ele segue as mesmas regras que a gente viu até agora para compostos acíclicos. Né? Se eu tinha o ciclobutano, o substituinte vai ser ciclobutil. Ele está na posição 3, então eu tenho 3 ciclobutil pentano. Certo? Biciclos. A maioria das pessoas tem uma certa dificuldade para nomear compostos com mais de um ciclo, certo? Algumas regras nos ajudam a facilitar essa atribuição de nomes, certo? Eu vou ter, quando eu tenho carbonos que fazem parte, ao mesmo tempo, de mais de um ciclo, eu vou precisar encontrar onde começar essa numeração dos carbonos, certo? Então, eu posso ter anéis fundidos ou em ponte. Eu vou mostrar qual é a diferença. A gente vai numerar, vai usar para o nome o número total de carbonos. Isso aqui é de carbonos.
Os carbonos que fazem parte dos dois ciclos são chamados de cabeça de ponte e entre as cabeças de ponte eu tenho as pontes, certo? Cada cadeia entre os anéis é chamada de ponte. Como é que isso se traduz na nomenclatura do ciclo? Ó, eu tenho aqui o número total de carbonos, então eu tenho 7 carbonos, certo? 6 nesse anel maior, mais esse metileno aqui no meio. Os carbonos que fazem parte dos dois ciclos são chamados de pontes, estão em ponte, e são cabeças de ponte, né? Os carbonos que fazem parte dos dois ciclos são cabeças de ponte, e as pontes são as cadeias laterais ligadas a essas cabeças, certo? Então, se eu tenho o número total de carbonos aqui é 7, e ele é um biciclo, essa estrutura vai ser um biciclo heptano. Vai ser um biciclo heptano, certo? Por que um biciclo heptano? Porque podem ter outras estruturas que também são biciclo heptanos. Como é que a gente diferencia essa daqui em particular? Vejam que eu tenho as cabeças de ponte aqui, esse carbono de cima, esse carbono de baixo, certo? Metínicos. E aí eu tenho 2 carbonos desse lado, 2 carbonos desse lado e um carbono no meio. Então, uma das pontes tem 2 carbonos, a outra 2 e a menor tem só 1. Quando eu vou nomear esses carbonos, eu vou começar pela maior cabeça de ponte, pela maior ponte. Nesse caso aqui eu tenho 2 iguais, então são 2 com 2 carbonos, e depois a menor. Então ele é um biciclo, o número total de carbonos é 7, por isso é um heptano, e ele tem na sua estrutura uma ponte com 2 carbonos, outra com 2 carbonos e outra com 1 carbono. Então ele é o biciclo 2,2,1 heptano, certo? Norbornano é o nome comum dele, mas a nomenclatura oficial IUPAC é ser biciclo 2,2,1 heptano. Beleza? Dúvidas? Ô, professor, Oi. uma estrutura cíclica normal, tipo aquela do hexano, se você tiver várias ramificações, você pode ordenar na ordem, como é que é? Sentido horário, anti-horário, os números? Pode, não faz diferença não. O que vai fazer diferença é porque você tem que pensar o seguinte: a gente está representando a estrutura no papel em 2D, né? Só que a estrutura real ela é tridimensional, ela gira, ela está em constante movimento. A não ser quando eu atinjo o zero Kelvin, né, o zero absoluto, a estrutura ela está sempre em movimento. Então não faz diferença eu começar a numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, horário ante horário. O que vai fazer diferença é quando eu tiver substituintes, aí eu vou precisar pensar em numerar a partir desse substituinte, né? Mas fora isso, não tem problema não. Ok. Deixa eu ver se eu acho aqui uma numeração. Não vou encontrar aqui. Quer dizer, eu até encontrarei, mas vai demorar. Só queria mostrar um negócio. Então, por exemplo, se eu tenho esse ciclo hexano aqui, ele está em constante movimento. Ele gira, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Então, não faz diferença onde eu coloco o número. Quando ele é substituído, também não vai fazer diferença onde eu coloco. Se eu começar a numerar da esquerda, se eu começar a numerar em sentido horário ou anti-horário, certo? O importante é que esse aqui vai ser sempre o metil ciclohexano. Então, para onde eu girar, para um lado, para o outro, ele continua sendo o metil ciclohexano, independente da numeração que eu fizer. O que vai fazer diferença é a partir do momento em que eu começo a ter mais substituintes, certo? Então, se eu começo a numerar de qualquer um desses 2 carbonos, obrigatoriamente eu tenho que continuar a numeração. Eu tenho substituintes iguais, então tanto faz qual deles eu atribuo o carbono 1, mas o carbono 2 vai depender, o sentido em que a numeração vai depender de onde eu começar. Então, se eu começar a numerar aqui, eu disser que esse aqui é o carbono 1, esse aqui vai ser o 3. Então, eu tenho obrigatoriamente que numerar em sentido horário. Se eu começar a numerar daqui,
esse aqui vai ser o 3. Eu tenho que numerar em sentido anti-horário, certo? Fora isso, não vai ter nenhuma outra limitação, não. Até porque Entendi. tá tudo girando, né? Entendi, professor. Beleza. Certo. Então, esse aqui é o norbornano, que é o biciclo 221 heptano. Às vezes eu vejo alguns alunos confundirem, por exemplo, quando eu tenho um biciclo e eu coloco aqui 221, a pessoa pode se confundir e achar, como assim 221? Ele tem 5 carbonos ou tem 7, certo? Mas aí essa definição aqui, ela desconsidera os cabeças de ponte. Quando eu tenho um biciclo, eu sempre vou ter 2 cabeças de ponte, certo? Então eu já sei que o número de cabeças de ponte é 2. Aqui eu estou atribuindo quais são os tamanhos das pontes entre essas cabeças. Então deixa eu usar mais o exemplo aqui. Digamos que eu tenha essa estrutura aqui, eu formo esse biciclo. Nesse biciclo aqui, eu continuo tendo 2 cabeças de ponte, certo? Esse carbono é cabeça de ponte, esse carbono é cabeça de ponte. Só que agora eu não tenho mais uma ponte entre eles no meio aqui, certo? Mas a nomenclatura continua a mesma. Eu vou olhar quantos carbonos eu tenho no total, certo? Então eu tenho 6 mais 3, tenho 9, né? 6 desse lado, mais 3 aqui, tenho 9. Então eu sei que isso aqui vai ser um biciclo nonano. E aí eu vou olhar para a numeração, quanto eu tenho de um lado, quanto eu tenho do outro. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, certo? Então o nome desse composto vai ser o biciclo 4, 3, 0 nonano, certo? A nomenclatura assim não é tão complicada assim. É mais você lembrar o que é que você precisa atribuir, certo? Aqui tem um exemplo também. Então, anel fundido. A diferença de anel em ponte e anel fundido. Anel em ponte é quando eu tenho 3 pontes, né? Quando eu tenho 2 cabeças de ponte e de cada lado dela eu tenho pelo menos um carbono. O anel fundido é quando uma dessas pontes tem 0, né? Vai ficar com o número 0. Não tenho nenhum carbono aqui no meio. Então, por exemplo, esse aqui é um anel fundido. O naftaleno, o antraceno. Então, se eu pensar aqui no naftaleno, são 2 anéis benzênicos fundidos, certo? Não tem nenhum carbono aqui no meio. E aí a nomenclatura vai ser essa. Biciclo, já que eu tenho 2, continuo tendo 2, independente de não ter ponte entre esses 2 carbonos. 1, 0, butano. Total de átomos de carbono 4. 1 desse lado, 0 no meio. Biciclo 1, 0, butano. Certo? Não é tão complicado assim, não. E aí, quando ele não é substituído, eu não preciso numerar. Basta colocar heptano, butano, enfim. Quando ele tem substituintes, aí eu vou precisar começar a numerar de algum lugar para dizer qual é o número do substituinte. Diferente dos compostos acíclicos e monocíclicos, a numeração não vai começar do substituinte, ou do lado mais próximo da cadeia aberta do substituinte, certo? A numeração vai sempre começar a partir de uma das cabeças de ponte. Você vai escolher a cadeia mais longa, até a próxima cabeça, e vai, de novo, tentar colocar o menor número possível para os substituintes. Então, por exemplo, se eu tenho um anel em ponte aqui, eu vou começar a numerar. Eu tenho, desse lado aqui, eu tenho 2 carbonos, desse lado aqui, eu tenho 3 carbonos. Então, eu vou começar a numerar a partir de uma cabeça de ponte, em direção à cadeia maior, certo? Ao lado que tiver mais carbonos. E aí, agora sim, faz diferença, né? Se eu começo por um lado ou para o outro. Então, eu vou começar a numerar em direção à cadeia maior, sempre abrangindo toda a cadeia maior, certo? Então, aqui eu poderia começar daqui e fazer do jeito que está mostrado aqui, e aí o último carbono seria o 8 aqui nessa ponte menor. Eu poderia colocar no sentido inverso, e aí continuaria o 8 aqui, ou eu poderia colocar essa cadeia como
eu poderia escolher essa cadeia aqui, certo? Então, esses dois últimos casos estariam errados. Aqui, porque eu faria a cadeia menor, escolheria a cadeia menor e o meu ficaria com um substituinte maior, isso está errado. E se eu fizesse sentido anti-horário, eu começaria em direção à cadeia menor, também está errado. Então, quando eu vou numerar, tem que pensar. Começa de uma cabeça de ponte, vai em direção à cadeia maior, à ponte maior, e termina na ponte menor. E aí o substituinte vai ser indicado pelo número, como a gente viu para as cadeias abertas. Então, se esse aqui tem 8 carbonos, ele vai ser um biciclo octano. Se ele tem uma ponte com 3 carbonos, outra com 2 e outra com 1, ele vai ser o biciclo 3,2,1 octano. E ele tem uma metila na posição 8, então ele é o 8-metil biciclo 3,2,1 octano. Certo? No anel fundido, a mesma coisa. Eu começo a numerar de uma cabeça, sigo a numeração em direção à ponte maior, certo? Então, desse lado tem 4 carbonos, desse lado tem 3. Eu vou nessa direção. E aí eu indico a posição do grupo substituinte. Então, esse aqui vai ser o 8-metil biciclo 4,3,0 nonano. Tranquilo até aqui? Tem várias vários pormenores que você vai acrescentando quando a cadeia vai aumentando, certo? Deixa eu achar aqui uma coisa que para mostrar para vocês, que eu acredito até que eu já mostrei, mas só para mostrar novamente. Deixa eu achar aqui. Certo. Eu não sei se eu já mostrei aqui. Essa estrutura foi um dos compostos que eu trabalhei durante o meu doutorado. E ela é um biciclo. Certo? Então, aí, quando você começa a introduzir mais substituições, mais substituintes, começa a introduzir insaturações, grupos funcionais, nesse caso aqui eu não tenho, mas poderia ter grupos funcionais. Então, olhem só. Só para pontuar o exemplo que eu mostrei anteriormente, certo? Então, eu tenho eu tenho um biciclo, certo? Uma cadeia menor, uma cadeia maior. Beleza? E a menor de todas, né? A cadeia principal, o biciclo, né? Sem contar os substituintes, tem 15 átomos de carbono. Então, esse aqui vai ser um biciclo pentadecano, certo? Aliás, decano se não tivesse insaturações, né? Só que ele tem as 3 insaturações aqui, então ele vai ser um trieno, né? Então, você olhar o nome dele, você vai ver que é bem complicado, mas a gente consegue montar isso com essas regrinhas de nomenclatura que eu mostrei para vocês até aqui. Então, olha só, a cadeia principal dele tem 15 carbonos, o biciclo, né? 15 carbonos. Fora as metilas substituintes, mais 5 metilas substituintes. Então, como é que eu vou montar o nome? Eu sei que ele tem 3 duplas ligações, então ele é um trieno, né? Um alceno. Alceno é um trieno. Então, eu sei que isso aqui é um biciclo pentadecatrieno. Pronto, biciclo pentadecatrieno. Para montar o restante do nome dessa estrutura, basta que eu veja qual é a cadeia maior, a ponte maior, qual é a segunda maior e qual é a menor, e onde estão os substituintes e as insaturações. Então, para montar o nome dele, a gente vai olhar os substituintes primeiro. Então, eu tenho 5 grupos metil na posição 4, 8, 18, 20 e 19.
Então, ele vai ser 4, 8, 12... Opa! Ah, não, isso aqui são os carbonos. O substituinte está aqui. Até eu me confundi agora. Nas posições 4, 8, 15, tem duas na 15, e 12, certo? Então, ele vai ser o 4, 8, 12, 15, 15, pentametil, biciclo, e aí eu tenho 9 na cadeia, na ponte maior, 3 na menor e 1 na menorzinha aqui. Então, pentabiciclo 931, pentadeca, já que ele tem 15 carbonos no biciclo, e aí eu indico onde estão as insaturações. 3, 8, 11, trieno, certo? Então, o nome da estrutura, ou a ideia inicial de nomear essa estrutura, pode parecer um pouquinho um desafio meio hercúleo, mas sabendo as regras, a gente consegue montar ela sem tantos problemas. Ô, pessoal, o que são Oi. aqueles dentes entre o 2 e o 3, o 9 e o 10? Oi, desculpa. Aqueles dentes lá na estrutura, entre o carbono 2 e o 3, o 10 e o 9. Tá. Boa pergunta. Isso aqui é o seguinte, esse composto é um produto, é um feromônio produzido por um inseto. Então, eu fiz a identificação desse feromônio, só que eu identifiquei a conectividade entre os átomos. Você vê que eu indiquei que tem 3 duplas ligações, só que eu não identifiquei a configuração dessas, quer dizer, até identifiquei, mas até, porque na tese eu vou construindo aos poucos, né? Então, nessa etapa aqui, eu ainda não tinha identificado a configuração das duplas ligações. Então, essa linha ondulada aqui, ela mostra que eu não sei qual é a configuração, se essa dupla é Z ou é E, certo? A configuração dessa dupla aqui, como ela é cabeça de ponte, ela é fixa, ela não tem como variar, não pode ser Z ou E, certo? Só que essas duas podem. Então, nessa etapa da tese, eu não tinha ainda dito qual era a configuração. Por isso que eu coloco isso aqui. Isso aqui quer dizer que a configuração é indefinida. Deixa eu só procurar aqui que eu mostro um negócio para vocês. Espera aí. Certo. E aí, tem algumas técnicas de IRMN, de ressonância, que me permitem estabelecer essa correlação aqui. Não vou entrar em muitos detalhes, mas estabelecer essa correlação que eu estou mostrando aqui na figura da esquerda. E aí eu consigo dizer se a estrutura, se a insaturação tem configuração E ou Z, certo? Essa daqui eu já sabia que era Z porque ela é fixa. Eu não poderia mudar essa configuração porque ela está presa nesse anel menor. Essa daqui não, ela poderia ser E ou Z, essa aqui poderia ser E ou Z. Aí, através de alguns experimentos de ressonância, eu consegui determinar. Então, essa daqui é E, essa daqui é Z, e aí eu tiro aquela linha ondulada, né? Na identificação final, eu mostro que essa configuração é E e essa aqui é Z, certo? E aí, aproveitando para mostrar o nome também, sabendo a configuração, agora eu coloco o nome que eu já tinha atribuído antes, né? 4, 8, 12, 15, 15, pentametilbiciclo, 931, pentadeca, 3811, trieno. E agora eu coloco a configuração, as posições e as configurações da ligação dupla, certo? Então, eu tenho uma dupla na posição 3 com configuração E e outra na posição 8 na configuração Z, certo? Aí eu fechei essa estrutura. Mas, realmente, esqueci de explicar aquilo. Quando você tem uma configuração, quando você não sabe a configuração, se ela é o Z, aí você coloca uma linha tracejada ou coloca uma linha cortada entre a ligação sigma, sobre a ligação sigma. Aí você indica que você não sabe qual é a configuração daquela insaturação. Beleza? Beleza. Certo. Bom, então vocês viram biciclos, ciclos e biciclos, e agora a gente entra em... acabei já mostrando um pouco de alcenos e cicloalcenos, né? Mas aí a gente entra com mais calma. Para insaturados, compostos insaturados, eu vou seguir as mesmas regras dos alcanos, né? Tudo que se aplicava aos alcanos se aplica aos alcenos e alcinos.
Eu vou escolher a cadeia mais longa, eu vou escolher a cadeia, começar a numerar do lado da cadeia que conferir aos substituintes as insaturações o menor número possível, e assim por diante. Só que aqui, eu, como tenho a dupla ligação, eu vou numerar a dupla com o menor número, certo? Enquanto eu não tiver grupos funcionais, a dupla ligação vai ser o grupo de maior prioridade, certo? Então, o alcano correspondente seria o etano, eu tenho uma dupla, isso aqui virou eteno, o sufixo eno. Se eu tinha o propano, o insaturado é o propeno. Aqui, nesses dois casos aqui, eu não preciso numerar, porque tanto no eteno como no propeno eu só tenho uma possibilidade de insaturação. E à medida que a cadeia cresce, aí sim, eu vou precisar enumerar, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa insaturação terminal e tem uma metila na posição 2, e aí eu digo que a metila está na posição 2, 2-metilpropeno. Certo? Nesse caso aqui, ainda a numeração é meio secundária, porque para ser propeno e ter uma metila substituinte, ela só poderia ser nessa posição, porque se ela tivesse nessa posição ou nessa, ele deixaria de ser o propeno, certo? Mas aí eu indico 2-metilpropeno. Bom, a partir do buteno, aí eu preciso dizer onde a insaturação está, certo? Porque no caso do buteno, eu tenho a possibilidade de ter dois compostos, dois locais onde a insaturação pode ter, certo? Não são dois compostos porque quando ela está no meio da cadeia, eu ainda posso ter E e Z. Mas vamos com calma, certo? Então, eu tenho uma estrutura linear com 4 carbonos, e eu vou numerar do lado mais próximo da insaturação, certo? Então, esse aqui é o 1-buteno e não o 3-buteno. Da mesma forma com o hexeno, eu começo a numerar desse lado, 1, 2, e ele é o 2-hexeno, não o 4-hexeno. A insaturação a gente nomeia, ela está entre o carbono 2 e o carbono 3, então no nome a gente coloca o primeiro carbono da insaturação, certo? Não precisa colocar 2, 3, coloca só 2-hexeno. Aqui está entre o carbono 1 e o 2, então ele é o 1-buteno. No caso do 2-buteno, aqui ele já passou para um substituído, né? Certo. Mas se eu tivesse, antes de entrar na substituição, deixa eu mostrar um sem substituintes. Então, se eu tiver esse buteno aqui, ó, essa aqui é outra forma de representar, que eu não sei qual é a configuração da dupla ligação, certo? Eu tenho a dupla ligação e coloco ela cruzada aqui. Se eu tiver o buteno, eu posso ter tanto o E como o Z, certo? Ou cis ou trans, como queiram chamar. Então, quando os meus substituintes de maior prioridade estão do mesmo lado, eu tenho a molécula Z, ou cis. Quando eles estão em lados opostos, eu tenho a molécula E, ou trans, certo? Diferente da ligação, a gente já viu isso, mas só para relembrar. Diferente da ligação simples, da ligação sigma, que tem livre rotação, a ligação dupla, ela é impedida, certo? Para que eu gire essa ligação, girar essa metila. Estou mexendo em tudo aqui sem querer. Se eu quiser girar essa metila para cá, eu tenho que fornecer uma energia muito grande, certo? Eu preciso quebrar essa ligação π. Então, a gente diz que essa dupla ligação, ela fixa
posição, a configuração dos meus substituintes, certo? E aí a gente entra em outro conceito também. Aqui, nesse caso, é configuração, certo? EZ, cis e trans é configuração. Configuração é fixa. Para mudar uma configuração, eu preciso fornecer uma quantidade muito grande de energia. Isso é diferente de conformação. Conformação é quando eu tenho livre rotação de uma ligação, e aí ele vai girando, a ligação vai girando, e eu tenho diferentes conformações a depender do grau de energia de cada uma delas, certo? A gente vai ver isso em análise conformacional um pouco mais à frente, eu acho que até hoje ainda. Mas no caso de insaturações, não. Eu tenho dois isômeros aqui, o E e o Z, e eles têm e eles são realmente moléculas diferentes, com propriedades físico-químicas diferentes, com pontos de ebulição, pontos de fusão, pressão de vapor. Elas são moléculas realmente diferentes, certo? E aí a gente vai representar não só a posição da molécula, mas, quando necessário, dizer também qual a posição da insaturação, mas também, quando necessário, colocar a configuração, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um substituinte, eu tenho aqui, de novo, o buteno, só que agora eu tenho uma metila substituindo. Se eu começar a numerar desse lado ou desse lado, a insaturação fica na mesma posição. Então, eu tenho que escolher o lado que vai me dar o menor número para o substituinte. Certo? Então, lembre-se, sempre eu vou tentar escolher, começar a numerar a cadeia carbônica, onde vai me dar os menores números para substituintes e para insaturações. Então, esse vai começar do lado de cá e ele vai ser o 2-metil 2-buteno, certo? E não o 2-metil, aliás, o 2-metil 2-buteno e não o 3-metil 2-buteno, certo? Então, eu começo desse lado, vai me dar o menor número para insaturação, o menor número para o substituinte. Do mesmo modo desse lado aqui. Se eu tiver a insaturação desse lado, eu vou começar a numerar do lado mais próximo da insaturação, e aí a gente tem uma dupla ligação na posição 2, uma metila na posição 2 e outra na posição 5. Então eu tenho o 2,5 dimetil, 2-hexeno, certo? E assim por diante. Não tem muita diferença do que a gente viu anteriormente, não, certo? Eu vou sempre indicar a posição da insaturação, a posição dos substituintes e dizer quantos são, certo? Quando a gente começar a ver configuração, aí a gente começa também a colocar os prefixos Z e E, ou cis e trans. Certo, como eu falei para vocês, quando eu tenho que estabelecer... Opa, alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Eu tenho que estabelecer a prioridade, certo? Quando eu não tenho grupos funcionais, a dupla ligação vai ter prioridade. Então, se eu quiser nomear um ciclo, certo? Nesse caso aqui do metilpentano, do ciclopenteno, fica mais fácil, né? Porque aí a posição da dupla ligação vai ser 1 e do substituinte metil também vai ser 1. Então, é mais fácil de enxergar. Mas aqui, no caso do ciclohexeno substituído, eu posso ficar na dúvida, será que eu começo da metila, será que eu começo dessa daqui? Não, eu vou começar da insaturação, certo? E vou em direção ao lado que me der o menor número dos substituintes. Então, a dupla vai ficar na posição 1, só que eu poderia pensar, eu começo daqui e vou em sentido horário, ou começo daqui e vou em sentido anti-horário. De novo, eu escolho o lado que vai me dar o menor número para os substituintes. Então, se eu for começando daqui e indo em sentido horário, eu tenho o 3,5 de metil. Se eu começar daqui e for em sentido anti-horário, eu vou ter o 4,6 de metil. Então, sentido horário. Certo? Sempre procurando os menores números para substituintes em saturações. Quando eu tiver, aí é o que eu falei, né? Quando eu começo a ter grupos funcionais, aí, por exemplo, aqui a hidroxila tem prioridade em relação à dupla ligação. E aqui eu começo a numerar do lado mais próximo da hidroxila, certo? Então ele vai ser, se eu tenho uma hidroxila na posição 2, insaturação na 3,
em um grupo metil na 4, esse composto vai ser o 4-metil, 3-penten, a dupla ligação está na posição 3, 2-ol, a hidroxila na posição 2. Certo? Ou eu posso colocar no meio do nome também, se eu quiser colocar assim, 4-metil, penten 3-en, para dizer que a saturação está na posição 3, 2-ol. Se for cíclico, a mesma coisa. Começo da hidroxila, sentido horário, e eu digo no nome onde está a minha insaturação e o substituinte, o radical alquil aqui. E aí a gente começa a introduzir o conceito de isomeria, de estereoisomeria, né? De cis e trans. Então, como essa dupla ligação, como eu falei para vocês, como a rotação dessa dupla ligação é impedida, eu não consigo girar esse cloro de um lado para o outro, eu tenho dois possíveis isômeros aqui. Para o 1,2 de cloroeteno, eu tenho tanto o isômero onde os dois cloros estão no mesmo plano, como o isômero onde os dois cloros estão em planos opostos, certo? Quando estão no mesmo plano, é cis, quando estão em planos opostos, é trans, certo? Então eu tenho o 1,2 de cloroeteno, o cis 1,2 de cloroeteno e o trans 1,2 de cloroeteno. Aqui eu preciso dizer que é 1,2 de cloro, porque eu poderia ter os dois átomos de cloro ligados ao mesmo carbono, né? Eu posso ter tanto o dicloroeteno geminal ou vicinal, que é esse aqui, né? Eu posso ter ele em dois carbonos adjacentes ou no mesmo carbono. Então eu preciso dizer onde estão os átomos de cloro. Dúvidas até aqui? Certo. Para alcenos, a gente vai seguir as mesmas regras que a gente viu até aqui, e o sufixo ino é adicionado em vez de eno. Certo? Então, eu tenho que começar a numerar a cadeia do lado que confere os menores números, eu tenho que observar se eu tenho grupos funcionais ligados, a maior cadeia. Aqui eu não tenho mais o parâmetro de isomeria cis e trans, né? A ligação tripla é linear. Cada carbono sp só pode ter um substituinte, então eu não tenho mais isomeria cis e trans. Então eu vou numerar só a cadeia e indicar a posição da dupla. Da tripla, desculpa. Essa tripla ela pode ser terminal ou pode estar no meio da cadeia, né? Entre os carbonos da cadeia. Então aqui eu tenho o et, são dois carbonos, ino, etino. Se eu tenho 5 carbonos, ele é o pentino. O pentino ele pode estar a tripla na posição 1 ou na posição 2, como é o caso aqui. Certo? Então eu tenho que dizer onde está a tripla. Da mesma forma da dupla, essa tripla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, então basta eu colocar 2 pentino, certo? Onde a tripla começa. E aqui eu tenho tanto uma dupla ligação como uma tripla. Então eu vou numerar, dizer a posição das duas. 1 penten, 4 ino. Essa nomenclatura, assim, quando eu não tenho substituintes, ela é bem tranquila, certo? Pronto. E aí, a gente começa a colocar grupos funcionais. Aqui, nesse caso, eu tenho um heteroátomo na forma do cloro, de halogênio. Em relação aos halogênios, a tripla ligação tem prioridade. Então, eu vou começar do carbono sp terminal em direção ao carbono contendo o cloro. Então, eu tenho o 3-cloropropino, certo? Eu não preciso indicar a posição da tripla ligação, porque se essa tripla ligação estivesse nesse carbono, eu teria o 1-cloropropino. A posição da tripla continuaria sendo na posição 1. No caso do butino, aí eu preciso indicar a ligação, onde a ligação tripla está, certo? Porque ela poderia ser 1 ou 2. E aí eu digo que ele é 1 cloro, 2 butino.
certo? Todo mundo acompanhando? Aqui. Pronto. No caso do butino, eu poderia ter a tripla ligação aqui, aqui ou aqui, certo? E aí a hidroxila novamente tem prioridade, como caso semelhante ao dos alcenos. Então, eu tenho a hidroxila na posição 1 e a tripla ligação na posição 3. Então, eu tenho 3-butin, 1-ol, ou but, 3-in, 1-ol. Beleza? Essa nomenclatura ela segue. Então, cadeia principal com 6 átomos de carbono. Então, eu tenho hexino. A tripla ligação está na posição 1. Então, ela é 1 hexino. Eu tenho uma metila na posição 5. 5 metil, 1 hexino. E a gente vai observando com o aumento da complexidade da cadeia. A única coisa que eu vou precisar fazer é isso. Determinar qual é a cadeia principal. Determinar onde eu começo a numerar. Então, se eu tenho hidrocarboneto, se eu não tenho grupo funcional, eu tenho certeza que vai ser do lado mais próximo da insaturação. Se eu tenho grupo funcional, eu vou precisar ver. Se eu tiver um halogênio, a tripla tem prioridade. Se eu tiver uma hidroxila, a hidroxila tem prioridade. Eu vou fazer uma listinha para mandar para vocês com essas ordens. Eu já ia pedir mesmo. Não, acho que eu acabei esquecendo. Tem 2 listas que eu tenho que fazer. Uma de ressonância, que eu acho que foi o Alisson que me pediu. E eu vou fazer uma listinha também dessa de ordem de prioridade. E eu coloco lá no AVA, certo? Mas aí, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando. Não tem problema, não. Certo. Então, basicamente, para nomenclatura de alcínios, é isso que a gente vai ver. Determina qual é a cadeia principal, posição da insaturação. Se não tiver grupo funcional, acabou. É só posição da insaturação, posição dos substituintes. Se eu tiver heteroátomo, aí eu vou ter que fazer eu vou mandar essa listinha de prioridades para vocês. Até porque quando eu tenho mais de um grupo funcional, por exemplo, aqui, se eu tivesse um átomo de cloro e uma hidroxila, eu já sei que a hidroxila tem prioridade, né? Mas digamos que eu tivesse um grupo amino, uma cetona, um ácido carboxílico, então eu tenho que saber onde começar. E aí essa lista vai ajudar vocês. Certo. Próxima aula aqui é agora, que a gente ainda tem um tempinho. A gente vai começar com análise conformacional. Dúvidas até aqui? Todo mundo acompanhando como é que funciona a nomenclatura? Eu acho que as dúvidas só vão aparecer quando eu fizer algum exercício disso. Que aí... eu vou passar a lista de nomenclatura hoje. Já preparei. Aí eu passo para vocês hoje. E aí, na semana que vem, quando vocês tiverem mais dúvidas, a gente conversa melhor, certo? Como a gente ainda tem tempo, eu vou começar aqui a análise conformacional, a gente conversa um pouquinho e continua na próxima aula. Deixa eu colocar para apresentar. O Alisson, o Solomons tem tanto muitos exemplos durante o texto, ao longo do texto, como eles têm muitos exercícios de nomenclatura no final. O livro da Paula Bruce também é bom para nomenclatura. E deixa eu ver outro. Eu acho que esses dois você já conseguem desenrolar bem. E aí já vão treinando, né? Deixa eu ver aqui. Certo. Para o estudo da análise conformacional, a gente até já começou a ver um pouquinho sobre isso, né? Ligações sigma tem livre rotação, a não ser que eu tenha um grupo grande impedindo. Então, a gente, quando estuda esse assunto, a gente tenta determinar quais são as posições que os átomos ocupam no espaço entre si, que vão gerar um estado de maior estabilidade e de menor energia, certo? Quanto menor a energia daquele determinado conformero, maior vai ser a contribuição dele para a molécula, para o estado geral da molécula, certo? Então, se a gente pensa, por exemplo, quando a gente vai analisar reações, eu quero saber qual é o ataque, qual é o tipo de ataque que um nucleófilo vai fazer e como um grupo abandonador vai sair, certo?
quando eu observo os produtos formados, quando eu posso ter mais de um produto, a gente vai ver que a proporção entre esses produtos normalmente segue as regras que a gente vai observar em análise conformacional. Então, se eu tenho um conformero que é mais estável, o produto da reação com aquele conformero normalmente aparece em maior quantidade. Mas a gente vai ver isso com calma. Certo, então a gente já falou um pouquinho sobre isso. Quando eu tenho grupos ligados a carbonos, ou átomos de forma geral, em ligação simples, onde eu tenho somente ligações simples, e eu não tenho grupos muito grandes, muito volumosos, que impeçam que a rotação aconteça, eu tenho, em torno da ligação simples, livre rotação, certo? E aí, a conformação é aquele arranjo que vai acontecer, ele é transitório, né? As moléculas estão sempre vibrando, sempre se movendo, então elas vão passar por aquele arranjo, e isso é resultado da rotação em torno de ligações simples. Quanto mais estável for aquele determinado arranjo, mais fácil, mais provável de encontrar a molécula naquela determinada conformação. Opa, isso aqui é conformação. Cada arranjo desses é chamado de conformero, certo? Cada possível conformação que uma molécula assume é um conformero, certo? A análise conformacional, que é isso que a gente vai estudar aqui, é esse estudo das energias associadas a cada um dos conformeros possíveis, certo? Eu estou falando aqui que em torno da ligação simples eu tenho livre rotação, e eu digo só que eu falei que essa rotação ela pode eventualmente estar impedida mesmo numa ligação simples. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha dois grupos aromáticos ligados entre si. Então eu tenho esses dois anéis aromáticos ligados entre si e, como vocês podem ver, eles estão ligados entre si por uma ligação simples, certo? Então essa ligação simples, ela tem, por ser uma ligação simples, ela tem livre rotação, certo? Eu consigo girar essa ligação aqui sem maiores... Deixa eu pegar uma seta. Sem maiores dificuldades. Certo? Então, ligação simples tem livre rotação. Beleza, sem problemas. Digamos agora que esses anéis tivessem substituintes. Então, digamos que ele tem substituintes em posição para. Um desse lado, um desse lado. A rotação continua livre, certo? Não tem problema nenhum. Digamos agora que o substituinte estivesse em posição meta. Com substituintes pequenos, ainda tenho livre rotação, certo? Não tenho problema energético para que essa rotação aconteça. Agora, se eu colocar grupos em posição orto, vocês veem que já começa a ter um impedimento para essa rotação? Com grupos pequenos, esse impedimento é menor. Imagine agora que eu tenho, em vez de um grupo metil, eu tenho um teste-butil. Espera aí que não era para ser assim. Eu tenho um teste-butil. Vou colocar esses ângulos meio tortos só para mostrar para vocês. Opa. Certo? Vocês veem que agora sim, agora eu tenho um impedimento grande para essa rotação. Vocês conseguem ver isso? Agora é muito difícil para que esses dois grupos volumosos eles ocupem o mesmo lado da molécula, certo? O que é que vai acontecer? Agora eu não tenho, para essa molécula aqui, eu não tenho mais uma rotação livre. Essa molécula vai... Opa, não vai dar certo isso aqui não.
Agora, eu tenho compostos com substituintes grandes, volumosos, e aí eles tendem a ficar em lados opostos. Eu não tenho mais essa ligação simples, ela não roda, ela não gira mais facilmente. Eu precisaria de uma energia muito grande para fazer esse giro completo, certo? Então, é isso que eu queria dar esse exemplo só para mostrar. A gente sempre fala que ligações sigma, ligações simples, têm livre rotação. Mas essa livre rotação, ela há exceções para ela, né? Eu posso ter moléculas onde, apesar de ter ligação simples, eu não tenho essa rotação livre, certo? Ainda tem possibilidade de ter dois substituintes. Então, posso ter substituinte assim, ó. E aí a molécula ficaria assim, com os substituintes, perpendiculares um em relação ao outro, certo? Mas a gente vê isso mais para frente. Então, fiquem com isso em mente. Ligações sigma têm livre rotação, desde que eu não tenha grupos muito volumosos próximos, impedindo que essa rotação aconteça. Mas isso a gente vê mais para frente. Vamos vendo do mais básico para depois para o mais complicado, certo? Certo, então o que é que eu falo sobre livre rotação de moléculas de ligações sigma? Eu já mostrei um pouquinho agora há pouco, mas basicamente é isso. Para cada uma dessas ligações, tenho só carbonos aqui, né? Aqui eu tenho carbono sp2, aqui eu tenho outro carbono sp2, ligações pi, mas a maioria dessas ligações aqui são sigma, certo? Cada uma dessas ligações sigma é livre para girar. Ela pode girar sobre o próprio eixo. Então eu tenho várias possibilidades, vários conformers possíveis para essa molécula, certo? Eu tendo a desenhá-la de forma linear, por comodidade, mas eu tenho que ter em mente que ela está sempre em movimento e ela pode girar no próprio eixo. Cada ligação sigma tem a possibilidade de girar no próprio eixo, certo? Então, cada um desses aqui é um conformer. E aí a gente precisa de alguns auxílios para representar esses conformers. Como eu falei para vocês, aqui a gente está fazendo uma representação, nesse caso do computador, mas geralmente do papel, então é em 2 dimensões, né? Fica mais difícil para a gente entender desenhando em 2 dimensões e tentando analisar isso com somente os parâmetros de 2D. E aí algumas projeções nos ajudam a interpretar essas conformações com mais facilidade, certo? Então a gente vai ver as projeções de Newman, principalmente, de Cavalete, e vai ver um pouquinho de Fischer também mais à frente, certo? Então, como é que funcionam essas formas, essas interpretações da geometria espacial dos nossos compostos? Eu tenho a fórmula de projeção de Newman e a fórmula de Cavalete, certo? As duas vão traduzir a mesma informação. A diferença é só a forma como a gente está olhando para elas. Então, eu tenho, para a fórmula de Cavalete, eu tenho lado da molécula que está em direção ao observador, lado da molécula que está se afastando do observador e uma região que está no plano do papel, certo? No caso da projeção de Newman, é como se eu estivesse olhando a projeção de Cavalete no eixo dessa ligação aqui, ó. Eu vou mostrar isso mais detalhadamente, vocês devem lembrar também de orgânica lá do ensino médio, mas basicamente é isso, é como se eu estivesse olhando esse carbono é esse carbono aqui, na projeção de Newman eu estou olhando no eixo dessa ligação, então eu vejo esse carbono para cima, esses 2 carbonos, um para a direita e outro para a esquerda, esse carbono aqui de trás, como eu estou olhando por esse eixo, eu não vejo o carbono, eu estou representando ele por esse ciclo, certo? Esse carbono aqui oblitera esse, eu não consigo enxergá-lo, então eu represento por esse ciclo. E esses 3 grupos metil aqui, eu vejo um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. Um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. Então, eu já adiantei um pouquinho. Como é que a gente interpreta a projeção de Newman? Eu vou observar a partir de um eixo, a partir de um átomo de carbono ao longo do eixo de ligação, os carbonos à frente
eu vou observar o vértice, então esse aqui é o carbono da frente da projeção que eu estou olhando, e eu vou ver os outros átomos ligados a ele. O carbono posterior, que eu não enxergo o carbono em si, eu represento por um círculo, e eu represento os ligantes a esse círculo. Então é como se eu estivesse olhando nesse sentido. Esse carbono, então eu tenho aqui a forma de cavalete, eu estou olhando no eixo dessa ligação, carbono-carbono. Pela representação de cavalete, o átomo de cloro está se afastando de mim, está para dentro do plano. O grupo etil está na minha direção, se aproximando de mim. E os átomos, as ligações representadas por traço, estão no plano do papel. No plano da tela do computador, nesse caso, né? Então, essa linha mais grossa preenchida, ela se aproxima do observador, a tracejada se distancia do observador e a linha, o traço aqui, ele está no plano do papel ou da tela do computador, certo? Então, quando eu observo isso aqui, essa projeção de cavalete, a partir desse eixo, eu vou traduzir isso assim, ó. Eu estou enxergando esse carbono aqui, e aí eu vejo o hidrogênio para cima, o cloro para a esquerda, o grupo etil para a direita. O carbono de trás, eu vejo esse grupo metil para a esquerda, o hidrogênio para a direita e a hidroxila para baixo. Quando eu combino esses dois, eu tenho a projeção de Newman, certo? Lembrem-se que esse círculo aqui, ele representa a ligação desse carbono que eu estou enxergando com o carbono de trás que eu não vejo. Eu posso, se eu tiver uma molécula maior, eu posso fazer várias projeções de Newman numa mesma molécula. Certo? Então, essa projeção ela permite observar, a partir de um eixo de ligação, como os substituintes estão dispostos entre si. Ela é muito útil, a projeção de Newman é muito útil quando eu tento justificar os valores de energia de cada um dos conformers, certo? A gente vai ver isso mais à frente. Então, começando pelo etano, a gente tem, deixa eu ver que horas são. Ainda pintei. Todo mundo acompanhando? Dá para a gente seguir mais um pouquinho? Tá tranquilo, né? Sim, professor. Certo. Então, a projeção de Newman do etano, que é o hidrocarboneto mais simples que a gente consegue fazer esse tipo de projeção, eu tenho 2 carbonos, certo? Quando eu coloco em forma de cavalete, acho que essa aqui é uma projeção que é interessante, dá para a gente ver bem. Aqui eu tenho em forma de cavalete, vocês lembram da geometria tetraédrica do carbono sp3, então eu tenho os ângulos de ligação dos 3 hidrogênios ligados e do carbono, todos próximos de 109,5 graus, certo? Quando eu giro essa molécula e eu olho no eixo dessa ligação, certo? No eixo da ligação carbono-carbono, é isso aqui que eu enxergo. Ó. Eu não vejo o carbono de trás, só vejo o da frente. O carbono da frente oblitera o de trás. Mas eu vejo os átomos que estão ligados a esse carbono de trás, né? Nessa projeção. Então eu vejo os 3 hidrogênios da frente e eu vejo os 3 hidrogênios de trás. E não vejo o carbono de trás, né? Eu vejo o da frente. E aí, quando eu represento isso na projeção de Newman, eu vejo que os hidrogênios estão no máximo de afastamento entre si. Certo? Eles têm um ângulo diedro de 180 graus. E aí eu tenho o carbono da frente, o carbono de trás representado pelo ciclo, e os hidrogênios ligados a cada carbono. Certo? E aí eu tenho tanto o ângulo diedro entre os hidrogênios mais afastados, como eu tenho o ângulo entre os hidrogênios aqui vizinhos. Certo? Nesse caso aqui, nessa projeção de Newman, eu tenho um ângulo de 60 graus, certo? Entre esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui. E aí a gente vai observar que essas posições são importantes quando a gente determina quais são as conformações mais estáveis para cada molécula.
aqui eu tenho um tipo de conformação, certo? Vocês veem que os hidrogênios estão afastados entre si, mas eu posso ter outra conformação do etano, onde os hidrogênios estão eclipsados, certo? Quando eu observo nessa conformação, eu vejo todos os hidrogênios ligados, olhando nesse eixo. Todos os hidrogênios eu vejo. Quando eu observo nessa conformação aqui, os hidrogênios estão eclipsados entre si. Então eu não somente não vejo o carbono de trás, quando eu olho nesse eixo. Eu também não vejo os hidrogênios de trás, porque eles estão todos escondidos por esses hidrogênios da frente. Certo? Então, na forma eclipsada, na conformação eclipsada, todos os átomos de trás são escondidos, são obliterados pelos da frente. Certo? E aí eu tenho um ângulo de Edo de 0. Eles estão no mesmo plano. Então eu tenho essas conformações mais comuns, elas têm nome, né? Cada uma delas tem nome. Então, quando eu tenho um ângulo de Edo de 180 graus, máximo de afastamento, ela está em conformação anti. Quando ela está com um ângulo de 60 graus, certo? Mais próximo, ela está em conformação Gauss, ou Gauss, como prefiram. E quando o ângulo é 0, quando eles estão no mesmo eixo, ela é eclipsada, certo? Então aqui a gente está vendo a conformação com mais átomos de carbono, né? Tendo aqui, nesse caso, sem representar os hidrogênios aqui da frente, mas olhando o butano. Então eu tenho 3 conformações mais comuns. Lembrem-se que entre essas 3 conformações, eu tenho um número absurdo de outras possíveis, certo? Eu posso ter um giro, eu estou representando aqui o ângulo de 180 graus, mas pode estar 179, 178, 177 e assim por diante. Tem vários intermediários, certo? A gente costuma trabalhar mais nessas conformações, que fica mais fácil de analisar os valores de energia. Então, quando eu olho, nesse caso aqui, de uma conformação eclipsada do etano, eu vejo só os hidrogênios da frente e só o carbono da frente, e eu represento isso com projeção de Newman, mostrando eles assim, ó. Eu preciso representar que tem hidrogênios atrás, né, e carbono atrás. Então, eu coloco eles assim, bem próximos, mostrando que eles estão eclipsados entre si. O ângulo de Edo aqui é 0. Certo? Tá. Isso aqui tanto a projeção de Cavalete como a projeção de Cunha e Tracejado, elas se traduzem em projeções de Newman, certo? Então, eu acho que eu não dei nome, né? Mas eu já tinha mostrado ali Cunha e Tracejado. Então, a Cunha, ela preenchida assim, está em direção ao observador, Tracejado se afastando do observador, e o traço no plano do papel do computador como queira. Beleza? E aí a gente traduz isso na própria projeção de Newman. Então aqui eu tenho a conformação anti, a conformação eclipsada e as 3 formas de representá-la aqui. Certo? Lembrando, livre rotação nesse eixo da ligação simples, então ela vai girando e em determinado momento ela vai ficar em uma dessas conformações. Pronto, vamos dar uma olhadinha só nas energias associadas, certo? Então, na conformação na conformação alternada, eu tenho o máximo de afastamento entre os substituintes, certo? Na conformação eclipsada, eles estão mais próximo possível, certo? Quando o ângulo de Edo é 0, eles estão muito próximos entre si. Essa proximidade faz com que eu tenha um certo impedimento, e eu tenho, para que a molécula, para que a ligação gire dessa conformação para essa conformação, eu preciso aplicar uma energia de 12 kJ por mol, que é baixa. Né? Para o etano eu tenho uma energia muito baixa. E aí, quando volta
para a próxima conformação alternada, eu libero a mesma quantidade de energia, 12 kJ por mol. Certo? Então, essa transição aqui, a temperatura ambiente, ela ocorre infinitas vezes, quase que infinitas vezes por unidade de tempo. Então, eu tenho baixa energia, a energia térmica da temperatura ambiente é mais do que suficiente para fazer isso aqui ficar girando indefinidamente. Certo? Só que eu tenho conformações com diferença de energia realmente. Deixa eu ver. Tá. A gente ainda tem um tempinho, então deixa eu mostrar para vocês isso em vídeo, que eu acho que fica mais fácil de observar. Esse aqui é o vídeo do YouTube que eu tirei, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é só procurar, né? Conformational Analysis. E aí a gente dá uma olhadinha nas conformações. É o que eu vi, o que eu mostrei até agora, só que com auxílio visual, né? Então, quando eu represento em 2D, eu costumo representar assim, né? Como se todas as ligações estivessem no plano. A gente sabe que para carbonos sp3 eu tenho geometria tetraédrica, e aí eu vou ter sempre ângulos de ligação que vão ser diferentes desses 90 graus que eu estou inferindo por essa representação aqui, né? Na realidade, a molécula vai ter a geometria tetraédrica. E aí eu vou tirar essa molécula com geometria tetraédrica e observá-la no eixo da ligação carbono-carbono, daqui a pouco, certo? Então, livre rotação no eixo da ligação sigma, e aí eu vou passando por todas as conformações. Quando eu observo na projeção de Newman, se eu observar na projeção de Newman, você vê que o carbono de trás se esconde, e aí eu tenho diferentes conformações que vão variando, certo? Eu tenho conformação alternada, de mais baixa energia. Vocês veem que os hidrogênios estão no máximo de afastamento possível entre si, conformação alternada ou anti. E na conformação eclipsada, eles estão mais próximos, e aí eu tenho energia mais alta. Aqueles 12 kJ por mol vem dessa repulsão entre esses núcleos mais próximos, certo? E a temperatura ambiente, a molécula vai girando. Né? No eixo dessa ligação, ela vai sempre girando. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Certo, quando eu observo na conformação de Newman, na projeção de Newman, eu vejo dessa forma, né? Alternada, mais baixa energia, eclipsada, mais alta energia. Essa variação de energia de um conformero para o outro, no caso do etano, ela é muito baixa, certo? Eu tenho átomos de hidrogênio pequenos, né? Os menores átomos que a gente tem. Então, o impedimento que eles causam entre si é menor. Agora, imagine quando eu tiver grupos grandes aqui substituindo. Se eu tiver um grupo tercibutil aqui, por exemplo, e o grupo isopropil do outro lado. Então, eles tendem a se afastar o máximo possível. E aí a energia para girar essa molécula, ela se torna mais alta. Beleza? Então, a gente vai continuar a análise conformacional na próxima aula. Eu queria começar a mostrar para vocês como é que funciona esse giro e a energia associada às moléculas, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um ataque a um carbono que tem um grupo grande, é provável que esse ataque aconteça do lado oposto a esse grupo grande, certo? Principalmente se o grupo que ataca também for grande. Então, a gente traduz essa análise conformacional, principalmente quando a gente faz a análise de produto reacional, de possíveis produtos reacionais. Dúvidas até aqui? Não? Tá, deixa eu parar aqui a gravação.